E para a produção dessa bolsa, tudo que a gente vai precisar vai ser de barbante. Aqui eu tô usando dessa marca Apollo, mas você pode usar da marca que você quiser, tá bom? Caso você tenha alguma de preferência, pode estar usando. Eu vou usar a de 4 fios, tá? Mas também pode estar usando de 6, 8 fios, a que você quiser. Lembrando que quanto mais grossinha a espessura do fio, mais grosso e volumoso vai ficar o seu trabalho, tá? Como dessa vez a gente vai produzir uma bolsa um pouco mais delicada, eu tô optando para usar o barbante 4 fios, tá? Mas com 6 também fica muito bom. Agulha, eu vou usar a agulha de número 3,5. Eu aconselho entre 3 e 3,5. 4, o pontinho já fica um pouco mais aberto, mais folgadinho, tá bom? Agulha de tapeceiro. Tesoura pra gente usar pro arremate, tá? Os marcadores eu tô colocando, mas eles são opcionais. Eles vão ajudar a gente a não se perder na contagem, o que acontece. Durante a produção você vai conseguir identificar o porquê. Os fechos, tá? Fecho também para bolsa é opcional. Você pode usar tanto esse modelinho de fecho para bolsa, quanto o botão, ou até mesmo deixar ela sem fecho, tá? Porque eu acho bem legal também. É mais uma opção. E fita métrica. Caso você não tenha fita métrica, você pode estar usando uma régua que vai dar da mesma forma. Como eu tenho o costume de trabalhar com fita métrica, eu prefiro, tá bom? Agora vamos lá produzir essa bolsa. E para dar início ao nosso trabalho, a gente vai começar inicialmente com correntinhas, tá? Vamos aqui dar o nosso nó inicial, para começar com ela. Lembrando também que o tamanho é opcional, tá? Como esse é meio que padrão, a gente vai começar, então, fazendo correntinhas para chegar até um total de 15 centímetros. Eu sempre aconselho a não fazer as correntinhas tão apertadinhas, já que a gente vai trabalhar em ponto baixo, né, por cima dela, fazer ela um pouco mais soltinha, só para facilitar na primeira carreira, tá? Então, se quiser fazer um pouco mais soltinha é bom também, mas lembrando que isso é opcional, tá? Vamos fazer aqui juntas até chegar a 15 centímetros. E logo no final também eu vou contar o total de quantas casinhas deu, né? De quantas correntinhas deu, porque às vezes por número também pode ficar mais fácil. Isso aqui ainda não, mais um pouquinho. Agora eu vou pegar minha fita métrica, mas pode ser uma régua também, porque super dá certo, tá? 17, vamos tirar 2. Agora a gente vai contar para saber quantas tiver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Deu 29 correntinhas aqui para completar 15 centímetros, tá? Mas como eu tenho um pouco de toque, vamos fazer com 30, que aí fica mais completinho. 30 correntinhas vai ser o nosso início aqui do nosso trabalho, pra gente começar a trabalhar na nossa base, tá? Então, agora, a gente vai precisar subir 7 carreiras de ponto baixo aqui, tá? Eu não vou falar a quantidade em centímetros, porque às vezes o meu ponto ele pode ser um pouco mais justo e resultar um tamanho menor, o seu pode ser um pouco mais grosso e resultar um tamanho maior, ou vice-versa, tá? Então, para ficar mais fácil a nossa leitura, vamos trabalhar com números, tá bom? Então, as correntinhas a gente vai fazer 30, tá? E a gente vai subir 7 carreirinhas. Vamos subir agora mais um ponto baixo. Vou no segundo ponto. E vou trabalhando durante toda essa correntinha aqui até completar os 30 pontos baixos. Aí, finalizando aqui, eu volto pra gente continuar juntas, tá? Finalizei aqui as minhas 30, tá?
30 pontos baixos em cima da minha carreirinha. Agora, a gente vai seguir trabalhando. Faço uma correntinha, viro meu trabalho, pulo o primeiro ponto, vou no segundo e sigo trabalhando por mais 30 pontos baixos. A gente vai fazer esse processo 7 vezes. Lembrando que é opcional, tá? Você pode fazer 5, 6, 7, 10, a quantidade que você quiser. Essa parte, ela que vai dar aquele acabamento inicial na nossa bolsa, sabe? Então, a gente vai seguir aqui trabalhando dessa forma. Vamos seguir juntas até completar as 7 carreirinhas, tá bom? Finalizamos aqui, então, as nossas 7 carreirinhas, tá? Vamos medir aqui só pra saber quanto que centímetros que deu o total, ó. Ficou no total de 4 centímetros. E a gente trabalhou inicialmente com 30 correntinhas, dando um total de 15 centímetros, tá? Lembrando que também é opcional. Caso você queira mais grossinha também, você pode fazer com 5 centímetros, 6 centímetros, é a gosto, tá? Caso se perca na contagem das carreirinhas, o que eu costumo passar para as minhas alunas é para a gente identificar mais fácil o verso do nosso trabalho através desse nozinho aqui do ponto baixo, né? Então, caso a gente se perca e tenha dificuldade de contar, é sempre para identificar esse nozinho aqui para saber que é o verso. Então, aqui a gente tem uma carreira, 2 carreiras, 3 carreiras, 4 carreiras, 5 carreiras, 6 carreiras, 7 carreiras. Essa é uma diquinha bem legal que eu costumo passar, que as meninas costumam adorar também. Informação nunca é demais, né? Então, agora a gente vai dar continuidade, trabalhar a nossa bolsa, e a gente agora vai começar a trabalhar a tela, tá? É um processo bem difícil. Minto, não é difícil, é um dos processos mais fáceis, onde a gente só vai trabalhar com corretinhas e ponto baixo, tá? É um processo mais demorado agora, é onde você vai definir o comprimento que você quer da sua bolsa, tá? Lembrando que o barbante, ele sempre cede um pouco. Então, eu não aconselho fazer uma rede muito grande, porque senão futuramente a sua bolsa ela pode ceder demais e não é o que a gente quer, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Inicialmente, a gente vai fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai virar o nosso trabalho e vir aqui no primeiro ponto, tá? A gente não vai pular nenhum ponto dessa vez. Vem no primeiro ponto e fecha essas correntinhas com um ponto baixo. E mais uma vez a gente vai fazer esse processo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no próximo ponto, finalizo com ponto baixo. Lembrando que a quantidade de correntinhas também é opcional, tá? Eu só não indico fazer nem muito larga e nem muito fechadinha. Uma porque se a gente faz muito fechada, meio que vai apagar o detalhe da bolsa, né? Que é esse detalhe da rede e é o que a gente não quer apagar, a gente quer justamente mostrar esse detalhe. E caso a gente faça muito grande, comprida demais essa quantidade de correntinhas, a rede ela vai ficar muito aberta, o que é também o que a gente não quer, porque dependendo do objeto que a gente vai levar na nossa bolsa, caso ela não tenha forro, o objeto ele pode cair, tá? Então, eu aconselho sempre de 6, no máximo até 7 correntinhas, para mim, é a quantidade ideal. Essa forma, a gente vai seguir trabalhando durante os 30 pontos que a gente tem aqui ó, na nossa carreira.
tá? Então, a gente vai fazer sempre 6 correntinhas, vem no próximo ponto e finaliza com o ponto baixo. Esse processo, a gente vai fazer 30 vezes. Como a gente tem 30 pontos aqui, a gente vai seguir trabalhando durante esse processo 30 vezes, tá bom? Vou fazer aqui juntas e ao finalizar eu volto pra gente continuar. Finalizamos aqui a nossa primeira carreira em ponto tela ou ponto rede. Vamos contar juntas, porque aqui tem 30 pontinhos tela, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Agora, a gente vai trabalhar sempre de uma forma zigue-zague. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. E agora, a gente vai ter que usar os alfinetes, justamente para não se perder, porque caso a gente faça algum ponto a mais durante o processo da nossa tela, nossa bolsa vai ficar torta e não vai ficar legal. Então, segurança nunca é demais, tá? Então, eu sempre aconselho a usar um alfinete, o que você tiver aí na sua casa. A gente vai colocar na primeira telinha, aqui, ó, que a gente começou, e nessa última telinha que a gente finalizou, tá? Agora, continuando o nosso trabalho, a gente vai fazer novamente, ó. 6 correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho e vir no mesmo ponto que tá o marcador. Faça um ponto baixo. Fiz. Vamos tirar o marcador. E colocar nesse primeiro ponto aqui, que a gente sabe que é onde a gente tem que finalizar. Colocado. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou na minha próxima telinha e faço um ponto baixo. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou na minha próxima telinha e faço um ponto baixo. Esse processo a gente vai fazer até aqui no final, tá? Quando chegar aqui, eu volto pra gente dar continuidade. Cheguei aqui na minha 29ª telinha, tá? Pra gente finalizar elas juntas, ó. Lembra que aqui tá o marcador, certo? Vamos tirar o marcador. Fazer a nossa última telinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizo com o meu ponto baixo. Viro o meu trabalho. Faço mais uma vez. 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou na minha primeira tela, fecho ela com ponto baixo e coloco o nosso marcador, tá? E agora, o que que vai acontecer? Soltou aqui, deixa eu fechar de novo. E agora, o que que vai acontecer? A gente só vai trabalhar dessa forma, tá? Com pontos repetitivos, vai e volta.
sempre 30, não se esquecendo de colocar o marcador sempre na primeira e na última, para acontecer da gente não fazer o último ponto em algum lugar errado, tá? Essa telinha aqui a gente já fez 2 carreiras de tela, certo? A gente vai fazer mais 50, tá? Vamos fazer até a metade, fazendo pela metade, eu volto aqui pra gente ver como é que vai estar a metade dessa bolsa, tá? O comprimento também reforçando que é de sua preferência. Lembrando que eu não aconselho muito a fazer muito comprida, porque senão o barbante ele vai ceder, tá? Então, a gente, no total dessa bolsa, vai ter 52 carreiras de tela. Aconselho no máximo 54 a 55, tá? Mas 52 é um tamanho ótimo, ótimo mesmo. Então, a gente vai seguir trabalhando dessa forma, sempre 6 correntinhas, finaliza com ponto baixo. 6 correntinhas, finaliza com ponto baixo. 30 vezes, vai e volta, até eu chegar na metade do meu trabalho. Cheguei na metade do meu trabalho, eu chego aqui pra gente dar continuidade, passar algumas observações, mas no total, a gente tem que fazer 52 carreiras de tela. Aqui a gente tem 2, então a gente tem que fazer mais 50, tá bom? Então, bora fazer toda essa telinha pra dar continuidade à nossa bolsa, que vai ficar linda. Fiz um pouco mais que a metade aqui agora, como a bolsa ela começa a crescer, não vai dar pra aparecer totalmente essa parte aqui na filmagem, tá? Mas aqui, ó, eu fiz um pouco mais que a metade, tá? Eu já fiz 30 carreiras do meu ponto telinha, o ponto redinha, tá bom? Daí, a gente vai continuar trabalhando nesse mesmo processo até chegar na quantidade desejada, né? Que seria 52 carreiras. Vamos continuar aqui agora, tá? Lembrando que eu sempre tô usando aqui o meu marcador nas 2 pontas, justamente para não me perder, tá? Daí, agora a gente vai continuar trabalhando até chegar na quantidade de carreiras que a gente deseja. Daí, eu volto aqui pra gente continuar o andamento da nossa bolsa, tá bom? Finalizei aqui, ó, as 52 correntinhas, né? Medindo com ela sem estar esticada, vamos acompanhar junto quanto que vai sair essa medida, tá? Como ficar grande, ela não sai aqui total no vídeo, tá bom? Mas é assim mesmo, porque depois a gente vai fechar esse barradinho, tá? Então, medindo sem esticar as 52 correntinhas, eu vou pegar aqui de onde iniciou, vou esticar a minha fita, puxar, ela fica parecendo uma saia. Sem esticar, deu exatamente 55 centímetros, tá bom? Então, isso corresponde ao fio que a gente tá usando, tá bom? O barbante de 4 fios. Daí, agora, como essa parte final aqui, ela tá toda aberta, a gente vai precisar fechar ela, né, para que ela fique dessa forma, tá? Para futuramente a gente já conseguir finalizar a nossa bolsa, que tá bem perto do final, tá bom? E agora, como que a gente vai fazer? Aqui nessa nossa última carreirinha, ó, a gente vai subir mais uma corrente, subo uma corrente, e aqui nesse mesmo ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Venho aqui nesse vão, ó, faço outro ponto baixo. Pulo pra próxima, faço outro ponto baixo. Pulo pra próxima e faço outro ponto baixo. Pode ver que aqui ela já vai começar a ficar enrugadinha.
né? Que é esse efeito aqui, no final do nossa primeira parte que a gente fez. Então, querendo ou não, a gente vai começar daqui pra depois subir, tá bom? Então, se a gente fez aqui 30, automaticamente aqui tem que ter 30, tá? Então, vamos fazer junta. Quando chegar lá no final, eu vou voltar pra mostrar como que a gente vai subir dessa forma. Mas não tem segredo, é bem facinho mesmo. Cheguei aqui, ó, no final da minha carreira, né? A gente vai fazer, então, o nosso último ponto baixo. E agora, a gente vai seguir da mesma forma. Vamos fazer mais uma correntinha para subir nosso trabalho. Vamos virar ele e fazer ponto baixo por cima de ponto baixo, dando total de 30 pontos, que é o referente ao que a gente começou. Mas se você quiser fazer mais, pode começar com mais. Isso vai a seu gosto, tá bom? E agora, a gente vai fazer todo esse processo durante 7 vezes, que é o total das nossas carreirinhas aqui. Então, finalizamos aqui, ó, a parte da boca da nossa bolsa, né? Onde elas se encontram. Lembrando que essa parte onde a gente finalizou, ela tem que estar igual à primeira, tá? Onde a gente iniciou. Então, é sempre importante a gente comparar, tanto medindo, tanto colocando uma assim, lado a lado da outra, tá? Agora, a gente vai fazer a nossa alça, tá? Uma opção que eu dou também é que, caso queira essa bolsa de mão, você pode estar fazendo uma alça ou menor, ou até mesmo usando aquelas alças em MDF, em acrílico. Caso você use, é só fazer essa parte um pouco maiorzinha, né? E quando você colocar o seu arco aqui, só costurar ela e ela vai ter esse acabamento bem legal também, tá bom? Então, aqui pra alça da nossa bolsa, finalizei aqui, ó, no nosso último pontinho. A gente vai estar fazendo 80 correntinhas, tá? Lembrando que o comprimento da alça também é opcional, tá? Eu faço 80 porque eu sei que esse fio barbante, ele vai crescer um pouco. Então, se eu fizer 90 ou 100, talvez a minha bolsa, ela fique muito maior, tá? Então, o ideal mesmo seria 80. Então, agora a gente vai fazer 80 carreirinhas e já volta para dar continuidade. Finalizamos aqui, então, ó, as nossas 80 correntinhas, tá? Agora, a gente vai precisar prendê-la aqui nessa ponta para dar continuidade à lateral da nossa bolsa, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é se certificar que a nossa correntinha, ela não vai ficar torcida. Então, vamos se atentar a isso, esticando ela bem delicada, para que ela não fique torcida. A gente vai pegar aqui a lateral da nossa bolsa já pela parte de dentro, tá bom? Pega aqui o fio da nossa alça com a agulha, insere dentro do primeiro ponto e fecha com um ponto baixo. Fechei com ponto baixo. Agora, a gente vai fazer ponto baixo por todas essas 7 carreiras. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 7. Nossa alça aqui, ó, já tá bem presinha, tá? Fizemos aqui os nossos 7 pontos baixos. Aqui na frente, a gente vai fazer mais um ponto, tá? Ó. Fiz um ponto. Pulo pra dentro já dessa minha alcinha, desse meu elozinho. Vamos fazer mais um ponto dentro dele. Fiz um ponto, agora eu vou fazer uma correntinha. Mais um ponto baixo dentro desse próximo elo. Mais uma vez, uma correntinha, outro ponto baixo, mais uma correntinha, ponto baixo no próximo elo, outra correntinha, ponto baixo no próximo elo, outra correntinha. A gente vai seguir dessa forma por toda a lateral da nossa bolsa, tá bom? Então, assim, quando eu falar próximo ponto, eu vou estar me referindo ao ponto baixo aqui dos elos, tá? Mas não tem segredo. Sempre onde tiver elo, a gente vai fazer mais um ponto baixo, né? Vou fazer um ponto baixo e mais uma correntinha. Próximo elo, o ponto baixo e mais uma correntinha. Só se atentar para não fazer um ponto aqui, né? Sempre dentro do elo, tá? Então, a gente vai fazer por toda a lateral aqui da nossa bolsa. E quando eu chegar aqui do outro lado, daí eu volto pra gente dar continuidade. Cheguei aqui, então, no final da minha carreira, a gente vai fazer um ponto aqui dentro, ó. E mais os 7 pontos referente às 7 carreiras que nós fizemos. Mais um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5 pontos baixos, 6 pontos baixos e, por último, 7 pontos baixos, tá? Então, fizemos aqui a primeira alça, a lateral, e agora a gente vai ter que dar continuidade para chegar no outro lado. E o processo é o mesmo. A gente vai subir mais 80 correntinhas, fechar na lateral, os nossos 7 pontos baixos, acrescenta um, faz um ponto baixo no elo, uma correntinha, um ponto baixo no elo, uma correntinha, um ponto baixo no elo, uma correntinha, por toda a nossa volta, tá? Daí, quando a gente chegar do outro lado, aí eu volto pra gente dar continuidade juntas. Finalizamos, então, toda essa parte aqui do fechamento da bolsa, né? Já com as bocas já finalizadas, a alça pronta para ser trabalhada e as laterais, tá? Então, agora não tem segredo, a gente vai trabalhar em movimentos circulares, né? Fazendo ponto baixo por cima de cada correntinha, tanto da alça, tanto quanto das laterais. Eu vou fazer em torno de umas 4 a 5 carreiras, mas a largura também fica ao seu critério, tá? Você pode fazer da largura da qual você achar melhor. Conforme você for trabalhando e achando que tá muito fino, faz mais uma até chegar na grossura desejada, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar em movimentos circulares, tá? Finalizando, quando chegar na minha quarta ou quinta carreira, eu volto pra gente finalizar, vou estar ensinando também o arremate invisível, pra gente também já poder colocar o nosso fechozinho na nossa bolsa.
Chegando aqui no último ponto, ó, da nossa bolsa, a gente vai arrematar o nosso fio, deixando em torno de uns 20 centímetros, tá? Vamos puxar esse fio aqui e vamos fazer aquele arremate invisível. Com a minha agulha de tapeceiro, que é ela que vai estar nos auxiliando a fazer esse arremate perfeito, e que eu adoro por sinal, viu? Como que é feito o arremate invisível? Aqui estaria o nosso último ponto, certo? E esse aqui é a nossa última correntinha, né? Olhando de cima do nosso ponto baixo. O que que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que simular como se a gente estivesse fazendo um ponto falso, tá? E como que a gente faz? Aqui no nosso próximo ponto, a gente, com a agulha do tapeceiro, a gente vai entrar aqui, ó, bem na lateral, tá? Coloca a sua agulha de dentro pra fora, puxa esse fio lá pra trás. Puxou. Olhando de cima, pra simular o desenho da nossa correntinha, o que que a gente precisaria fazer? Pegar esse fio e trazer aqui pra dentro, certo? Que seria o nosso último ponto onde a gente cortou o nosso fio. Então, a gente vai pegar a nossa agulha, inserir bem aqui dentro, ó, pra sair aqui nesse nozinho de trás, tá? Então, a gente pega a agulha, coloca aqui dentro desse buraquinho, leva ele lá pra trás. Caso você não tenha uma agulha de tapeceiro, dá pra fazer com uma agulha de crochê também, tá? Contanto que ela seja mais fininha. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai só ajustando para que esse ponto ele fique visualmente invisível mesmo, bem perfeitinho, ó. Se a gente olhar assim, a gente já não consegue mais identificar, certo? Tem um leve degrauzinho, mas isso é imperceptível. Olhando por cima, é mais imperceptível ainda, tá? Então, agora, o que que a gente faz com esse fio de sobra aqui de trás? A gente vai trazendo aqui por todo o nosso verso, né? Todo o nosso verso do trabalho, para que ele fique firme e não solte. O que eu costumo fazer é ir desenhando aqui por toda essa parte aqui de trás. Depois eu dou um nozinho e continuo escondendo, tá? A gente vai fazer isso juntas. Coloco para um lado, eu coloco para o outro. É bem a gosto mesmo, tá bom? Esse arremate eu uso para todas as técnicas dos meus trabalhos, né? Tanto para essa bolsa, tanto para fio de malha, amigurumi principalmente. É muito boa, é uma técnica muito boa. Vou escondendo bastante. Cheguei aqui numa parte onde eu já posso dar um nó, tá? O que que eu vou fazer? Pego qualquer alcinha aqui, tá? Coloco a minha agulha de tapeceiro e dou aquele famoso nó de costura mesmo. Assim que fizer um Ezinho, eu coloco o meu fio pra dentro desse e pressiono. Faço esse processo umas 2, 3 vezes. É aquele nó básico de costura, tá? Não tem segredo. Fiz aqui o meu nó. O que que eu vou fazer? Voltar a escondê-lo. Aqui tá o nosso arremate invisível. Olhando de cima, é praticamente invisível. Tem todos os desenhos das nossas correntinhas, né? Olhando por cima. E agora, a gente vai aprender a colocar o fecho na bolsa.
Agora nós vamos aprender a colocar o fecho na bolsa, lembrando que é uma opção sua ou da sua cliente, tá bom? Caso ela queira, dá para pôr fecho, caso ela não queira, é possível deixá-la aberta normalmente, tá? Essa opção que eu vou colocar aqui é uma de muitas das opções, tá? Que seria esse fechozinho aqui de imã, tá bom? Então, da forma da qual eu vou fazer, eu tô utilizando esse fechozinho aqui de imã, mas você pode usar a opção de fecho de cordão ou até mesmo de botão. Usa aí a bolsa da sua criatividade, porque dá para fazer diversas opções de fecho para essa bolsa, tá? Inclusive até mesmo para colocar zíper, é possível também, tá bom? Mas nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando como que eu vou estar aplicando esse fechozinho aqui, tá? Lembrando que, caso você vá usar esse fecho, esse modelinho de fecho, eu indicaria para quem já também usa as etiquetinhas de couro. Por quê? Porque os nossos fechos, ele tem essas alcinhas na parte de trás, e são elas que vão segurar e prender na nossa bolsa. Então, automaticamente, essa parte aqui, ela ficaria visível, né? Então, para esconder, a gente utilizaria a técnica da etiquetinha da sua marca, ou também, se quiser, pode colocar algum botãozinho, fazer algum crochêzinho em formato de coração, florzinha e colocar em cima. É mais para esconder mesmo isso daqui, tá bom? Porque se ele aparecer também visualmente, não fica um detalhe legal. E é muito fácil a aplicação dele. Como que a gente aplica? Primeiro, nós vamos identificar o centro da nossa bolsa, tá bom? Aqui na parte da boca dela mesmo. Podemos utilizar até mesmo já o auxílio do nosso fecho pra gente ter uma noção, tá? Então, suponhamos que eu queira o meu fecho aqui. Eu vou marcar visualmente, vou virar minha bolsa já pra mostrar do verso. Isso aqui é a frente da minha bolsa, ele vai ter que estar aplicado dentro da minha bolsa, certo? Então, vou tirar ele daqui e colocar ele aqui dentro, ó, onde eu quero que ele fique aplicado. Não tem problema se ficar tortinho, isso daqui a gente vai esconder, tá? Então, ó, coloquei aqui dentro da minha bolsa. Pode ver que os ganchinhos dele tá pra fora, certo? Ele também vem com esse suportezinho, ó, que a gente tem que encaixar nele. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente simplesmente tem que fechar. Isso daqui você pode fechar até mesmo com a mão ou com o auxílio de um alicate. Às vezes eu consigo com a mão, às vezes eu não consigo. Então, nesse caso, eu vou estar usando o auxílio de um alicate, tá bom? Vou pegar aqui, segurar com calma. E a gente vai apertar essa parte pra dentro. Opa. Ver se eu consigo aqui de fora. Pronto. Entortei primeiro, agora eu aperto. Faço a mesma coisa. Entorto primeiro pra dentro, depois eu aperto. E fica assim, certo? Então, se a gente não fosse colocar nada da frente, ó como ficaria, né? Não ficaria legal. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui desse lado. A gente vai arrumar aqui a nossa boca da bolsa pra deixar tudo retinho, né? Marcar com o dedo. É muito fácil a aplicação. E colocar a nossa outra parte do imã. Isso. Pega a outra metade do meu fecho e faço o mesmo processo. Entorto essa parte. Pressiono. Entorto essa parte e pressiono. Aperta bem para não correr o risco de soltar, tá bom? Pressionando. Pode ver que aqui, ó, já fica fechadinho, bem bonitinho.
tá? Então, por que que eu falo da questão de usar esse fecho se vocês forem colocar alguma etiquetinha da marca de vocês ou não? Porque, ó, se eu colocar minha etiquetinha de marca, já vai cobrir aqui o meu fecho. A mesma coisa do outro lado. Certo? Então, pra gente fazer essa aplicação é muito simples. Ou você também pode aplicar um botão, tá? Dá super certo. Também, contanto que esse botão ele seja grandinho, ele precisa ser um pouco maiorzinho. Então, aqui eu já tô com a minha agulha de tapeceiro, já com o fio dentro dela, a gente vai simplesmente costurar essa etiqueta. Literalmente para escondê-la, né? Gosto de passar 2 vezes. Passei 2 vezes aqui. Vou escondendo meu fio até chegar no próximo ponto. Que é onde eu vou precisar fazer a minha segunda costura. Achei o meu ponto. Dou 2 voltas também. Se ficar um pouquinho levemente curvadinho assim, não tem problema, tá? Isso daqui é referente ao esse estilo aqui de fecho. Ele acaba levantando um pouquinho. Agora eu escondo esse meu fio até ele encontrar o irmãozinho dele que tá lá embaixo. Quando eu chegar aqui, é só dar um nó. Nó tradicional de costura mesmo. Por segurança, eu sempre faço 3 nós. E arremato meu fio bem rentezinho a esse nozinho. Tá? Pegar uma outra tesoura, porque essa aqui tá bem cega. Pronto. Fizemos a primeira aplicação, agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse lado, tá bom? Como a minha marca, eu uso sempre o logo e uma frasezinha, então eu vou colocar a frasezinha aqui atrás. Bolsa finalizada, bem bonitinha, com o fecho aplicadinho, ó. Bem visível, acabamento bem visível. Lembrando que esse tipo de fecho só é interessante a gente utilizar caso a gente vá aplicar alguma coisa em cima da qual cubra o seu detalhezinho, tá bom? Mas você pode usar fecho de botão, fecho de cordão, o que você quiser. Agora eu vou deixar algumas fotos de inspirações de como utilizar essa bolsinha de tela e o resultado final.